Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Uma boa noite a todos. Amém. Que seja uma sexta-feira de bênçãos. Ainda não acabou ainda o final da tarde. Estamos começando o comecinho da noite. Ainda milagres podem acontecer. Porque eu creio, eu confio. Temos apenas que ter esperança. Temos que apenas sempre estar no primeiro amor. Jamais desistir. Aqueles que estiver com a Bíblia aberta, abrem Apocalipse 2. Glória a Deus. Que o Espírito do Senhor paira sobre nós. Espírito Santo. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. Glórias. Amém? Apocalipse 2, a partir do primeiro versículo. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, a prática as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por isso que muitos se esfriam na fé. Acho que já está 1, 2, 5, 10 anos. Acho que não precisa mais voltar ao primeiro amor. Pode sentar. Acho que não precisa mais se entregar todos os dias para o Senhor como se fosse a primeira vez. Acho que não precisa mais chorar aos pés do Pai, pedir perdão, pedir misericórdia e nunca sair do primeiro amor. É por isso que muitos dentro dos ministérios estão fracos, estão mornos. O Senhor diz que vomitará os frios e os mornos, porque o Senhor Jesus, Ele é pura luz, Ele é força, Ele é amor. Ele jamais fraquejou por nós. É por isso que muitas das vezes nós cobramos. Quando você aceita Jesus, você tinha certeza do que você queria. Só que muitos vão pela dúvida, não vão pelo primeiro amor, não vão pela franqueza de mudar de vida, não vão buscar a verdadeira transformação. Por isso que teve essas 7 cartas, igreja. João foi arrebatado, e o Espírito Santo pediu para ele escrever para cada igreja. Eu creio, mesmo a nossa sendo pequena, mas diante de Deus a nossa é muito grande pelo Espírito. Eu creio nisso. Porque eu creio que cada um que está aqui sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe buscar o Senhor, sabe o que pode e o que não pode fazer. E eu não consigo entender por que o Senhor me deu essa palavra da abertura. Mas depois lendo aqui agora, o Espírito Santo soprou, sabe? Eu não quero que jamais vocês saiam do meu primeiro amor. Ainda mais nos tempos difíceis que nós estamos hoje. Tanta dificuldade, tanta luta, tanto esfriamento no amor por Deus. Gente brincando com a palavra, jogando palavras aos ventos, achando que Deus é como se fosse uma laranja. Eu descasco ela hoje, mas eu chupo ela amanhã. Eu colho ela no pé hoje, amanhã eu tiro da geladeira e descasco. Por isso que muitos estão sofrendo. Por isso muitos estão com máculas
irrepreensíveis se não for por Jesus. São coisas que deixam a pessoa morta, parada no tempo. Não consegue crescer. Nada dá certo. E quando alguma coisa dá certo, do nada perde tudo. Porque não tem amor de Deus. Não tem o verdadeiro amor de Deus. Porque Deus não vê o seu coração escrito lá dentro. Ainda voltou a ser eu. Não deixe nada esfriar sobre o meu amor. Aconteça o que acontecer, Deus em primeiro lugar. No seu trabalho, no seu casamento, na escola, com os amigos, até com seus inimigos, que tem que ser em primeiro lugar. Porque Deus não detesta aquelas pessoas. Deus detesta o que está nela. Sabe por quê? Porque nós temos que levar o conhecimento até eles. Nós temos que ser luz na vida deles. Nós temos que levar a palavra até ele. Ah, mas eu vou falar com ele e fala que não quer nem saber de nada. Ore. O nome dele está debaixo do chuveiro de madrugada para orar. Antes de você sair para a escola, você está orando com um amiguinho se você quer que Deus conserte? Ou ainda nós temos que nos consertar? Jamais nós devemos sair do mundo. Dure o que durar. Doa o que doer. Não está fácil para ninguém, nós estamos conscientes disso. Todos estão vendo como é que está o povo aí fora. Eu não vou falar o mundo. O mundo está do jeito que Deus fez. Quem está acabando é o povo. Acha que não precisa de Deus. Muitos tirou Deus de dentro da sua casa, de dentro do trabalho, de dentro do relacionamento. Esqueceu. Eu não preciso. Por quê? Como esses dias eu escutei no podcast aí, os caras falando aí. Por que eu vou querer Deus que o diabo me dá tudo? Eu tenho aqui uma BMW, eu tenho uma namorada linda, eu tenho dinheiro no banco, por que eu preciso de Deus? Tá no podcast, acho que eu postei, não postei, se não me engano. Saiu no Face. Eu assisti aquilo lá aberto umas 3 vezes. Sabe o que eu vi dentro do olho daquele rapaz? Uma sombra negra tão grande que ele está falando aquilo ali, sabe por quê? Para a mídia. Eu não consegui ver Fabiano nele, ele falando diretamente do coração. Sabe aquele olhar triste? Ele fala as coisas, não é? Aquele olhar triste. E essas pessoas, quando fazem isso, o arrependimento vem amargamente. Sabe por quê? São pessoas que conhecem a palavra. É por isso que eu digo que nós temos que ser exemplo aí fora. Que tem pessoas que massacram o nosso cristão, porque nós não damos mau testemunho. Eu sempre brigo com muitos. Eu quero que você seja cristão, homem e mulher de Deus, lá fora. Aqui dentro é fácil. É só dobrar o joelho, orar, ler a palavra, ouvir, louvar, dar um testemunho. Mas é lá fora. Eu peguei os panfletos que a Cris me trouxe, eu entreguei para algumas pessoas no trabalho hoje. Eu entreguei ontem hoje. Sabe o que eles me falaram? Faz tempo que eu não pego um folheto de evangelização. Faz tempo. E 2 pessoas se interessou. Eu acho que logo nós vamos falar deles também. Estou orando para isso. Quarta-feira, cada irmão, precisa. Então, gente, quando João escreveu essa primeira carta a Éfeso, a Bíblia diz, o historiador diz que ele chorou muito, porque João nunca saiu do primeiro amor com Jesus. Pode ler a Bíblia inteira, todas as saídas que Jesus tinha para ir para o monte para orar, quem estava junto dele? João estava lá. Porque Jesus sabia o coração que João tinha na obra. João nunca verbalizou nada. João nunca reclamou de nada. João, Tiago, vamos até ali. Sim, senhor, largava o que estava fazendo. Hoje a gente convida uma pessoa que vem para a igreja. Não sei se vai dar banho hoje não. Tem um monte de coisa para fazer. Cadê Deus em primeiro lugar? Já desrespeitou a lei dele. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Esqueci desse mandamento. Eu lembro a última vez que eu preguei aqui os 10 mandamentos, muitas pessoas ficou assim meio assim.
que eu preguei também no outro ministério. Ele falou assim, não lembrava mais desses mandamentos direito. Sabe por quê? Não lê a Bíblia. Perderam o temor a Deus. E aqui, quando ele explica aqui assim, a sua destras, as 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. As 7 estrelas representam os pastores ou mensageiros de cada igreja. Eles são vistos sobre a mão direita do Senhor Jesus, o que significa que estão sob os seus cuidados e proteção. O Senhor tem muito amor e zelo pela vida dos seus servos, pois estes são os seus instrumentos neste mundo para anunciar o precioso evangelho da salvação aos perdidos. A espada aguda que sai da sua boca do Senhor Jesus é a palavra de Deus, que tem autoridade para corrigir e disciplinar a igreja do Senhor. Como uma espada afiada, a palavra remove todos os pecados daquele que submetem a sua vida a ela. Ao contemplar o rosto de Jesus, João o comparou ao sol que resplandece com toda a sua força. Esse brilho intenso em sua face demonstra sua santidade, glória e justiça sem igual. João, juntamente com Pedro e Tiago, já havia visto o mesmo resplendor em seu rosto no monte da transfiguração. O povo esquece disso. E esse dia Jesus não subiu só para buscar pelo povo, porque ficou móvel lá embaixo. Ele confiava? Sim. Mas tinha um pouco de dúvida sobre eles. Eram muito temperamentais. Tinha dúvida, uns tinham medo, uns tinham muito recaída. Eu imagino Beto e Fabiano, nós 3 andando com Jesus. Qual seria o medo que você teria? E você, Fábio? Eu só teria um. De perder a verdadeira face dele do meu lado. De perder a confiança dele. Gente, quem andou com Jesus, andou com o Mestre. Aí ele pergunta para mim, né? Pastor, mas por que João? Eu acabei dizendo no começo. João nunca deu uma falha de Jesus. Estava sempre ao lado do Mestre. Sempre ao lado do Mestre. Esse era o único medo de João. Por isso que o Espírito Santo levou ele lá em cima. Escreva isso. As 7 igrejas. É o que o Senhor manda dizer para todos hoje. Não percam o primeiro amor. Jamais. O tempo está ficando cada vez mais apertado. Muitos estão esfriando na fé. Muitos estão pelejando contra nós. Deixem que falem o que quiserem. Dobrem o joelho por eles. Vão vir apedrejamento. Vão falar mal. Vão partir para cima. Vão querer deflagrar o nosso nome. Jesus passou por tudo isso calado. Ele morreu por nós. Calado. Desceu, foi ao céu e desceu ao inferno. Tomou a chave da mão de Satanás. Ele é o dono da vida e da morte. Terceiro dia ele ressuscitou. Voltou para nós. Ele deixou o Espírito Santo, Consolador, para nos ajudar. Então é nele que nós temos que nos apegar. É nele que nós temos que se considerar. Eu jamais vou largar o Espírito Santo. Porque é ele que nos dá força. É ele que nos faz sentir aquele calafrio. Quando você começa a orar com tanto fervor que o seu corpo se arrepia inteiro. Muitos têm tremedeira. Porque quando o Espírito Santo encosta, a negatividade que está no corpo daquela pessoa, ela tem que sair. Eu não aguento, eu choro. Mas eu choro de alegria, Fábio. Eu choro de alegria, João. Que quando eu estou orando por uma alma, eu esqueço da minha vida. Que a palavra de Deus diz, quando você busca por um filho meu,
Ti, eu cuido dos teus problemas. Tem melhor pessoa para tomar conta dos teus problemas e da tua vida? E por que então perder o primeiro amor? Por que tirar o primeiro amor de dentro de nós, que é Deus? Ele pode nos dar tudo, principalmente paz. E se você tem paz, você consegue resolver tudo, porque Ele te dá sabedoria e te dá a direção correta. Amém? Fique com essa palavra de abertura. Jamais deixe o primeiro amor, porque Deus ama cada um que está aqui. E aqueles que não vieram, que não chegaram, o Senhor também ama, porque Ele sabe o problema que cada um tem, até aquilo que nunca foi falado, porque Ele é o dono da vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, aqui estamos nós mais uma noite, Senhor, pedindo licença para entrar na Sua presença. Pai, pedimos perdão, Senhor, por às vezes fraquejarmos na fé, por às vezes, Pai, quase sairmos do primeiro amor, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Papai, que sirva de alerta para nós, meu Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor nessa noite venha, Pai, nos abraçar com o Seu amor, Pai. Que venha nos abraçar, Espírito Santo, com a Tua santa luz poderosa sobre nós. E venha, Senhor, nos fortalecer no amor e na fé. Desça sobre cada um que está aqui. Desça sobre cada um que está no lar, neste momento, que vai ouvir essa live amanhã ou depois de amanhã, Senhor. Toca, Pai, no coração do Teu povo, que todos voltem ao primeiro amor, meu Pai. Porque sem o Senhor nada podemos ser e fazer. Oh, Papai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos levanta, Senhor. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito com fogo, Papai. Reacenda dentro de nós as chamas da fé. Visita nossos entes queridos e amigos e familiares. Visita cada um, Pai, dos Teus filhos que estão aí fora, longe da Tua palavra, longe da Tua casa, meu Pai. Leva todos de volta com cuidado, Senhor, para os lares, que eles venham se arrepender dos erros, meu Pai, e esquecer, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem misericórdia, e o Senhor é amor. É um amor tão grande, tão forte, Senhor, que a gente acaba esquecendo tudo, Senhor. Toca, Pai, em nossas vidas nessa noite. Toma esse culto em Tuas mãos. Toma o pregador, o louvor, e cada um que está aqui, Senhor, dependentemente, Pai, do nome, porque todos são Seus filhos e Seus servos. Pai, nós nos colocamos agora, Senhor, nos Teus braços. Toca, Pai, dentro de nós agora. Tira toda dor, toda angústia, toda ira, toda dúvida, todo medo, Senhor. E nos traga coragem, nos traga paz. Derrama sobre nós virtude, Senhor. E muita alegria, Senhor. Para que nós possamos, Pai, ir aí fora e ganhar almas para Ti, Senhor. Nos encoraje, Espírito Santo. Desça sobre nós, Pai. Nós precisamos do Senhor muito, Senhor. Toque em nossas vidas, Papai, agora, Senhor. Tira todo o cansaço físico, tira todo o cansaço espiritual e nos renova, Espírito Santo. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. E muito, e muito. Visita todos os nossos trabalhos, Papai. Todos, de cada setor, cada mente, cada coração. Aquebranta todos eles, Papai. E encoraja-os a vir pedir ajuda para conosco, Senhor, em uma oração, em uma direção, em uma palavra, Senhor. Quebra o coração desse povo duro aí fora, Papai. Oh, Espírito Santo, que a Sua luz resplandeça sobre nós quando nós passarmos em algum lugar que tenha escuridão. Que nós sejamos luz novamente, Senhor, aí fora. Nos fortalece, Papai. É que eu te peço e te agradeço nessa noite. Tome esse culto em Tuas mãos, Papai. Faça-se presente conosco. Nós te agradecemos agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.
Sem o primeiro amor, não tem conversão. Sem o primeiro amor, não tem transformação. Tudo, um indica o outro. Transformação, conversão e primeiro amor. Amém? Deixa chamar uma mensagem de louvor. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém! Glória. Tem que soltar para eu na casa? Não. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai, ao soberano Deus. Depois dessa palavra de abertura, eu nem preciso
Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Que nós possamos ser purificados esta noite, Eu assim como creio. Naamã, amém? Em nome de Jesus. Para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Que nós possamos renunciar à nossa própria vontade, para que isso venha acontecer. Louvemos a Deus, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito essa noite. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Aleluia, não entendo o meu próprio agir. Aleluia, Senhor. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero este sim
Senhor em nós. Como o pastor disse no começo, né? Se não é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, querido, nós nunca chegamos ao primeiro amor. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos permanecer no primeiro amor. Então, se não é o Espírito Santo de Deus por nós sozinhos não conseguimos. Mas com a ajuda do Senhor, nós podemos todas as coisas. Então, que nessa noite, você entenda que sozinho você não pode nada. Mas com a ajuda do Espírito Santo, todas as coisas são possíveis a você. Então fique debaixo dessa graça do Senhor. Fique debaixo desse cuidado do Espírito Santo. E você será em todo o tempo mais do que bem-aventurado pela presença do nosso Pai. Porque Ele está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido a nossa força. Ele tem sido o nosso amparo, o nosso refúgio em todos os momentos. Nos momentos de dor, nos momentos de refúgio, nos momentos de angústia, o Senhor tem sido conosco. E Ele está aqui esta noite. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto
presente, Senhor. E Tu estás presente nesta noite aqui neste lugar. Tu estás aqui ao nosso lado. O Senhor está com os Teus olhos fitos em nós. O Senhor está contemplando cada um de nós nesta casa. O Senhor está ouvindo, Senhor, as nossas orações. O Senhor está recebendo, Senhor, o nosso louvor nesta noite. Porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que cuida, que zela pelos Teus. Tu és um Deus que cumpre tudo aquilo que fala. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Tu estás aqui nesta casa conosco, Senhor. Eu Te agradeço pelo Teu cuidado. Agradeço ao Senhor pela Tua presença nesta casa, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, o Pai das nações, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado pela presença do Senhor aqui, Senhor. Nós Te glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, que é sobre todo nome. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Mas o Senhor, Ele está na casa. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Vou contar um pequeno testemunho aqui. Essa semana eu orei por uma pessoa no meu trabalho, o qual ela estava muito... Ela só chorava. Eu fiquei sabendo que ela não foi trabalhar, já eram umas 5 horas da tarde. E ali eu liguei para ela, e para falar um pouquinho com ela a respeito de como que ela estava. E ela não parava de chorar, ela não conseguia falar. E eu falei para ela assim, lembrei de Rosana, não me dê a brecha. E aí eu falei para ela assim, Flor, você aceite que eu faça uma oração para você? E ela começou a chorar e ela falou, aceite porque eu preciso, eu quero muito. E ali eu fiz uma oração para ela, mais ou menos de uns 7, 8 minutos. Não foi fácil, foi uma oração ali que eu tive que ter muita cautela, tive que ter muito cuidado, porque o espírito de depressão, ele não é um espírito fácil de se lidar. E ali naquele momento, ela começou a desabafar, ela começou a falar comigo, conforme eu ia falando com ela, que eu ia orando, ela foi ficando bem. E eu lembro que ela me disse essas simples palavras depois que eu terminei de orar, eu conversei um período com ela, fiquei mais ou menos uns 40 minutos com ela no telefone. E ela falou assim pra mim, eu sou afastada, aliás, eu sou desviada. Eu não gosto de falar desviado. Por quê? Desviado é Satanás. Por quê? Porque ele não tem vão. Mas nós, o ser humano, nós somos afastados. As pessoas que estão afastadas são afastadas do caminho do Senhor. Porque o Senhor, ele nos dá uma nova oportunidade para a gente voltar. E o diabo não. O diabo realmente é desviado, não tem mais por onde. Ele não pertence mais ao reino dos céus e ele não tem mais. E ali eu comecei a orar por ela, ela ficou bem e ela falou para mim que ela é afastada do Senhor. E eu chamei ela, falei para ela que as portas da igreja estão abertas, gostaria que todos os irmãos orassem por ela, apresentassem a minha oração, mas aquele momento foi muito importante. Às vezes a gente acha que um grupo pequeno não faz a diferença. Faz a diferença. Não é fácil. Muitas das vezes nós olhamos pelos olhos carnais. E a gente, nos nossos olhos carnais, eles nos condenam. Porque você olha e você fala, nossa, a grama do vizinho, verde, lotada, o culto fervendo. Aí você vem, você olha e só nós. Mas essa semana eu recebi um vídeo, acho que foi gente, estou meio perdida por causa dessa época de carnaval.
carnaval, então eu estou um pouco perdida nos dias. Eu recebi um vídeo que, nesse vídeo dizia que só tinha um pastor e uns 3, 4 irmãos. Só. E o pastor, a gente fica com o coração entristecido? Fica, gente, porque a gente é ser humano, que a gente quer mais algo. Mas a gente não pode obrigar ninguém a vir. E esse vídeo, ele trouxe para mim algo assim que, por mais que as pessoas não venham, mas as lives que estão alcançando a casa das pessoas, ali tem trabalhado, tem salvado almas. Como eu orei por essa mulher por telefone, na realidade eu estava trabalhando. Eu não gosto de misturar as coisas. Só que o Espírito Santo, ele entra no momento certo, na hora certa. Ela ficou o dia inteiro de cama, ela não conseguia parar de chorar. E a hora que eu liguei, ela me atendeu e ela chorava tanto que eu escutava o respiro fundo da alma dela. E ela chorava, mas numa intensidade que, né, eu não adianta, né? Quando eu vejo uma situação dessa, eu quero ajudar. E ali eu comecei a falar com ela. Quando ela falou para mim que ela é afastada do caminho do Senhor, eu falei para ela: Flor, quando nós nos afastamos do caminho do Pai, o que acontece? Nós abrimos uma brecha muito grande na nossa vida. Nós nos afastamos da presença e nós damos legalidade para o mal entrar. E ela falou para mim o seguinte, que ela se afastou da igreja por erro dos homens dentro da igreja. Vou falar homem, mulher, círculo de oração, tudo, né? Às vezes a igreja, ela pode ser cheia, ela pode ser lotada, ela pode ter muita coisa, mas ela não tem o Espírito Santo. Ela não sabe falar, ela não sabe como cuidar de uma alma. E a nossa é pequenininha, mas a gente cuida, a gente busca, a gente dá o nosso melhor. Não é fácil, porque todos nós trabalhamos fora. Quem hoje não falou: meu Deus, pai, tô cansado? Quem hoje que não veio assim, veio? Por quê? Ai, não é fácil. Não é fácil estar aqui. Mas eu aprendi algo, que independente de qualquer coisa, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, a gente nunca deixou de vir à casa do Pai. A gente sempre está aqui, mesmo cansado. Às vezes a gente pensa assim, porque eu prego, eu estou pregando, tá? O pastor ia pôr para pregar hoje, eu falei para ele: não, não pôr para pregar não. E está correndo o chamado? Eu falei: não, estou correndo não, hoje eu não prego. E às vezes, né, a gente fala: nossa, é por causa do seu chamado, né? Você que toca, você que canta, você que mexe na mídia. Fala: não, eu vou porque eu tenho um compromisso. Não, você veio porque você tem um compromisso com Cristo. Você veio não só pelo compromisso, mas você veio se encher. Você veio buscar. O que eu quero dizer com isso? Essa moça, eu chamei ela para vir, né? Peço oração por ela. Ela ficou bem depois. Ela falou para mim: nossa, você não tem noção como que eu fiquei bem. Obrigado. Obrigado, porque eu não sei o que eu ia fazer hoje. E detalhe, ela fica sozinha. Quando você fica sozinha, afastada dos caminhos do Senhor, o diabo, ele trabalha, ele investe muito. Por quê? Porque ele quer a sua alma. E quando ali eu conversei com ela, eu falei com ela, ela falou para mim: obrigado, porque agora eu estou melhor. Tá certo, né? Porque depois eu senti toda a carga. Não tem jeito. Quando você ora por uma situação assim, você recebe as retaliações. E eu senti, gente, forte, em nome de Cristo. Forte. Mas o que mais eu fiquei feliz nessa situação, que ela ficou bem. Eu falei para ela o seguinte: se eu for olhar para o homem, minha filha, olha, só não vou falar o que me passou pela cabeça, porque ela é sangue de Cristo. Eu sou transparente, a gente é isso que a gente é, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu falei para ela: se eu for olhar para o homem, pelas igrejas que nós já passamos, as coisas que nos aconteceu, eu estava no mundo, filho. Mas esse foi o real motivo dela ter se afastado da presença do Senhor. Mas o que levou ela à depressão foi um acidente com a filha dela, com a neta dela de 3 anos de idade. O pau do diabo, ele culpa ela, ele pesa sobre a mente dela, né? E ela simplesmente entregou a criança para a mãe no dia, e a mãe entrou no carro e sofreu um acidente.
Mas o diabo, ele acusa ela de uma tal forma como se ela fosse culpada. Se ela fala, ela falou para mim, eu sou culpada, e nisso o diabo vai frustrando. Como eu falei para ela, isso é uma porta que o diabo ele abriu sobre a sua mente, porque você se afastou dos caminhos do Senhor. Eu disse para ela assim, volta, porque Jesus te espera. Você é conhecedora, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o caminho que você tem que tomar, onde você tem que ir. Você é conhecedora. Só que uma coisa é verdade. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só que nem sempre é fácil levantar. Principalmente quando nós nos afastamos da presença do Pai. Nós estamos muito tempo afastados da presença do Senhor. Eu me lembro na época quando eu me afastei da presença do Pai, não foi fácil. Eu ouvia Satanás falar para mim, vai voltar para quê? O que você vai fazer lá? Só mais um número. O povo vai ficar te olhando. Tá separada da história. Era assim, né? Aquele monte de criança que eu penso, né? Era só 3. Mas era tudo pequenininho, né? Porque assim, ó, quando as crianças são pequenas, falam que é uma rempa. Depois cresce e fala, nossa, não era tudo isso. Eu sou criança. Não é verdade? Quando eu falo, nossa, a mãe tem uma rempa de filho. Não é, e cresce, eu falo, nossa, que rempa, rempa. Você tinha 3, era tudo pequenininho. Não é verdade, né? Assim, as pessoas nos olham, nos julgam de uma tal forma e não tem noção do que elas fazem. E eu me lembro que quando eu me afastei, não foi fácil voltar. Só que, como eu disse para ela, tem que haver uma força de vontade. Porque nós abrimos o caminho. Como nós abrimos o caminho? Através das lives, a gente pregando. Não é fácil, a gente vem, a gente louva, a gente canta, a Cris toca, o Fá arruma mídia, a Rosana canta. A gente tem vocês aqui para assistir. O Senhor, ele vai falando, Deus, ele vai levando para cada um. O pastor, ele ora muito, né? Eu falei para ela assim, eu oro de madrugada, filha, mas não do jeito que meu marido ora. Porque o meu marido vai ser transladado, já falei isso. Falei pra gente o dia que ele for transladado, misericórdia, o Senhor que vai ser do meu pequeno corpo aqui. Porque ele ora muito. Eu falei isso pra ela. Eu falei, eu vou orar por você, mas você precisa caminhar. Se você não caminhar, não tem como. Não é fácil. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só que para isso, você tem que querer. Quem hoje veio aqui na sua própria vontade? Não veio, porque você olhou assim, você chegou do serviço, tomou banho, olhou no sofá, você falou, nossa, aquele cheiro de comida no ar, ai, eu quero ficar. Né? O pastor, coitado, hoje nem comida tem, vai comer comida requentada, né, Deus? Glória a Deus. Vai comer comida requentada. Né, Breno? Hoje é arroz, feijão e ovo frito. Amém. Olha que benção. Aleluia. Não tive tempo de preparar nada. Aquela gema bem molinha. Agora imagine você que saiu da sua casa, saiu do seu trabalho, nesses dias tão pesados. O diabo, ele investe pesado. Por que ele investe pesado? Porque ele sabe do seu potencial. Ele sabe que você vai chegar no reino dos céus. Foi uma das coisas que eu deixei claro para ele, independente dos seus erros, independente de quem você é, independente do que aconteça com você, ele sabe. Por isso que ele investe sobre a sua vida. Falei para ela, você acha que é fácil para mim? Falei, filha, eu trabalho fora, eu tenho minha família, eu tenho um ministério para cuidar. Falei, eu tenho pessoas, e cada um do meu ministério tem o seu problema interior. Falei, o que seria de mim se eu saísse da presença do Pai? Falei para ela, continua, caminha. E ela falou assim para mim, que essas palavras deu uma grande força para ela. Então que vocês coloquem ela em oração, o nome dela é Rogéria, a família dela também. Tá? Não é fácil. Os tempos de hoje, nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu vejo o Beto está pregando sobre o Apocalipse, o pastor também está batendo sobre isso. E eu vou deixar uma coisa aqui, ó, bem clara. Sua salvação, ela é individual. A gente fala, eu aprendi com a Bel, que fala que a salvação é coletiva. Qual é o sentido de coletiva? É o que a gente está fazendo aqui. A gente ministrar a palavra e levar a palavra. Então isso é uma salvação coletiva. Só que muitas das vezes a salvação ela se torna individual. Sabe como? Quando você se isola sozinho. Porque daí é só você e Deus. O que você não pode deixar. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Será que eu vou para o inferno? Às vezes você deu um desvio e fala, ai meu Deus, agora não tem perdão. E agora? Gente, não é bem assim as coisas. A Bíblia fala, hoje eu estava ouvindo o pastor Antônio Júnior de manhã, na minha correria da vida. Não é porque você errou hoje, se você não se arrepender, se você se arrepender de coração, você também pertence ao reino dos
acontecendo. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente que prega, a gente que canta, a gente que louva, né, vai subir primeiro. Não, não é bem assim que funciona. Naquele dia, gente, o arrebatamento, às vezes as pessoas estão esperando assim, ó, o céu vai se rasgar, vai acontecer um monte de coisa. Gente, ninguém sabe como será aquele dia. A Bíblia relata alguma coisa. Isso é só para deixar a gente com as vestes limpas no cordeiro. Mas o arrebatamento ele já começou para muitos. Então as nossas vestes elas têm que estar limpas no cordeiro. Por quê? A gente nunca sabe. Eu falo isso e bato em cima porque uma vez o Samuel estava ficando doente, né? Mãe, ele acordava de manhã, eu não estava aqui, ele achava que eu tinha sido arrebatado. E eu vi que de vez em só ajudar ele, estava fazendo ele perder, ele ficar com medo de perder a salvação por erro meu. Aí eu comecei a conversar com ele e a mostrar para ele. Falei, Samuel, Jesus ele vai voltar, nós não sabemos o dia e a hora. A Bíblia relata que ele voltará como um ladrão. Por quê? Não tem hora, ninguém sabe quando o ladrão invadirá a sua casa. Mas quando ele vir, quando o Senhor vir, você tem que estar pronto. É uma das coisas que eu bato muito em cima. E eu falei para ele, não quero mais que você ligue para mim desesperado para saber onde que eu estou. Ele sai lá fora, ele começa a ver as coisas, ele estava dessa forma. Por quê? Porque tudo assim, ó, se você não se consertar, você vai ficar. E não é assim. Então nós temos que saber também como que nós tratamos com os nossos jovens. Porque às vezes, da forma que assim, a cabecinha deles não conseguem entender a forma que nós pregamos. Né? Eu gosto muito de ouvir algumas pregações, né, de alguns jovens. Eu vigio muito também, viu? Não, eu vigio bastante, né? Porque quando eu falo que eu vou ouvir uma pregação de jovens, eu ouço primeiro para me ver se está dentro de acordo da palavra, porque tem coisa que não bate, né? E eu sempre falo para ele, a salvação, filho, é individual. Falei, às vezes você está aqui comigo, você pode subir. Eu posso unir, você também, seu pai, falei para ele. E ele olhava para mim, né, amor, ele ficava assim preocupado, tirou umas dúvidas, porque a nossa salvação, ela precisa ser individual, mas coletiva. E como que é o nosso coletivo? É fazer o que nós estamos fazendo aqui. Eu conversei muito, e não é fácil. Quando nós falamos de salvação, nós lembramos da nossa família, que são conhecedores da verdade, alguns, mas não são praticantes. E esse negócio de ser coletivo é o que nós fazemos. Quem aqui que leva a palavra para eles? Às vezes não é levar a palavra, você pegar a Bíblia e falar, olha, Salmo 91, Efésios 6:10, Marcos, Mateus. Não é só isso, o seu testemunho. Você levar é o seu testemunho de vida, é como você agir. Você já está levando salvação para eles. Eles estão vendo, nossa, a vida daqueles que o Fabiano mudou, depois que eles serviram a Cristo. Nossa, eu como que tá, eu estou passando aqui um aperto, e eles nem falam. Mas sabe, né? Misericórdia. Mas eles olham e eles veem o quê? A paz que nós temos e eles não têm. Estão de carro novo. Não é verdade? Mas sabe, o amor que tem entre o casal, a família, os filhos, isso daí é levar a palavra. Isso significa também levar a salvação. O seu testemunho é uma das coisas que eu falo muito. Às vezes eu estou na casa da minha irmã, né, da minha mãe, que a gente se reúne lá, eu ouço minhas irmãs falar, nossa, assim, assim, eu falo, não tem isso. Não sei se acontece com vocês. Passo por isso. Na minha casa não é assim. Eu fico pensando. Aí o Espírito Santo ele me fala, porque você me tem. E aqui falta. Eu falto sobre a mesa. Eu falto sobre a casa. Eu falto sobre os umbrais das portas. E eu falo, Senhor, é verdade. Às vezes você acha que você não está fazendo a diferença. Mas só o fato de você sair da sua casa e vir aqui, vocês estão fazendo muita diferença. Aleluia. Amém? Vamos passar pela palavra. Depois a gente pode dizer coisas abertas. Glória a Deus. Isso era o que eu queria falar também. Na realidade, eu não ia assumir o altar hoje, mas o pastor pediu. Vamos orar pela vencedora da palavra. Orem também por ela, intercedam pelas vidas de cada um. Amém? Estendam as suas mãos sobre a vida da evangelista Rosana. Rosana, ela é ministra de louvor, um chamado o qual Deus entregou. E evangelista o qual o Senhor escolheu. Nem perguntou se queria. Simplesmente só falou: pega! É teu. Que é teu. Bem desse jeito. Eu falo isso porque essa semana eu estava pensando, né? Ontem eu trabalhei, quinta-feira, e eu falei pro Senhor,
Pai, eu tenho falta de quando eu ia na igreja, eu só sentava para me ouvir. Nossa, eu só cantava, eu só adorava. E hoje não. Hoje eu tenho uma responsabilidade tão grande, tão grande, tão grande, no qual o Senhor ele falou para mim, é teu, filha. E eu corri, viu? Nossa, Marcos é testemunha, eu corri. Por quê? Eu não queria. Por que eu não queria? Eu era uma pessoa impaciente. Para mim, se não ler o pau meu, era dessa forma. Não tinha por onde, não tinha paciência com nada. A minha paciência era zero, minha cara era feia. Eu lembro uma vez que eu estava em uma igreja pequena, eu congreguei lá há muito tempo, e tinha uma moça, Edivânia, um amor de pessoa. Um dia ela se abriu comigo, né, que daí eu fui trabalhar onde ela trabalhava, depois ela veio e falou pra mim, preciso falar um negócio pra você. Eu falei, o quê? Eu tinha medo de você. Aí eu, nossa, por quê? Eu tinha medo de chegar perto da sua mãe por sua causa. Eu falei com ela, por quê? Menina, você olha tão feio, que não tem um que chegue perto de você. E eu olhei pra cara dela e falei, nossa, Edivânia, nada a ver, eu tinha uma cara brava. Até hoje eu comentei com o Samuel, né? Ele, mãe, eu tenho uma cara brava? Eu falei, você tem, o Breno tem e o Cauã tem. Eu falei, mude. Eu falei, porque essa expressão afasta as pessoas da gente. Sua mãe. Né? É. Nossa, a Fabiana bateu legal agora, é verdade. Filho, tem que quebrar. Ainda bem que isso. eu vi que ela postou pra mim, ela tava sorrindo. Isso daí é hereditário, tem que quebrar. E eu lembro que ela dizia assim, eu tinha medo, ela é de Recife, né? Eu tinha medo, minha filha, eu não conseguia não, desse jeito ela falava. Aí depois, eu vi que era diferente, que você não mordia. E eu falava assim, nossa, Vânia, ela falou, verdade, verdade. Falou assim, nossa, a sua expressão, até quando você estava orando no banco, ninguém chegava perto. Eu falei, Jesus do céu, misericórdia. Nem os anjos chegaram até o fim. E eu nem imaginava que eu era assim. Minha mãe sempre falava pra mim, você está brava? Eu falei, não, estou brava. A minha expressão era brava. Eu estava em processo de tratamento, estava. O que o senhor fez? Vai trabalhar com pessoas. Estou eu aqui hoje. E aqui no altar você aguenta bico, cara torta, impaciência, você só vê ninguém bater na perna. Eu só olho. E eu só acho que não é só nós, mas quando a igreja está lotada, você vai pregar alguma coisa que alguém não gosta, misericórdia, de sangue de Cristo. Vem a chibatada. Imagina a situação. E o que aconteceu? Corri, e ela falava pra mim assim, um dia você vai pregar. De longe ela falava, porque ela de longe, ela nunca chegava perto de mim, Vânia, ela não chegava. Às vezes ela estava falando com a minha mãe, eu chegava perto com as crianças, que os três, os dois, né? Era bem pequenininho, eu chegava, ela saía. Eu falei, nossa, mas essa moça não gosta de mim. Aí meu irmão falou, não é porque você também com essa cara, eu nunca imaginava. Quando eu fui entender o que era, falei, nossa, Senhor, realmente, área de libertação, né? Hoje eu sou liberta, pela honra e graça do Senhor. Tem hora que eu tô séria aqui, olhando. Transformação. A transformação foi muito forte na minha vida. E através disso, o Senhor me deu algo que eu preciso lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. E detalhe, eu achei que era só na igreja. Gente, no meu trabalho, misericórdia, eu quero pegar esses dois cajados aqui, ó. Aí eu respiro, porque eu sou pastora, eu lembro, né? Isso, Fabiano. Você quer de ferro. É, eu preciso de que ele seja um pouco mais grosso. Eu vou levar um retrato. Nossa, essa semana, né, o Júnior estava ali. Eu falei pra ele, eu saí do canto que eu tinha que gravar eu gravei um áudio. Eu falei, Jesus, me segura, pai, porque eu sou pastora. Aí ele olhou pra mim assim, o que, Mari? Eu falei assim, Júnior, eu sou pastora, mas eu sou carne. Eu falei, tá difícil a situação. Por quê? Trabalhar com pessoas não é fácil. O Senhor falou pra mim, sabe o que o Senhor falou pra mim nesse momento? Ame, traga pra perto. E uma das coisas que no meu emprego, que eu tenho mais ouvido das pessoas, principalmente dos cabeças, é que eu sei trazer as pessoas pra perto. Aí eu me pergunto, Senhor, como? Fala, Débora. Como? E não é fácil. Não é fácil. Agora, eu orando, eu comecei a abrir, o Marcos não sabe, eu comecei a abrir nesses, conforme eu vou falando com as pessoas, o Senhor ele vai me dando, eu comecei a chamar as pessoas para vir para o culto. Passei o meu particular, precisamos de um telefone. Gente do céu, meu telefone não para. Às vezes, elas falam comigo, mas tudo que eu falo fica registrado no telefone. Então tem coisas que tem que ser particular. Aí como eu vi que estava saindo fora, precisei dar o meu telefone particular. E tá chovendo.
O Marcos chegou no domingo, até ficou meio bravo comigo, porque já era 6h30, eu ainda estava trabalhando, mas estava evangelizando o tempo dele. E não é fácil. O Senhor, Ele me deu agora, porque eu falei, o Marcos, ele queria que eu começasse já a evangelizar. Eu falei, não, até tinha comentado com a Rô, tudo tem um tempo. E eu comecei. Então eu peço também ajuda em oração, porque não é fácil, gente. Ali eu lido com muitos tipos de mulheres. Tudo tipo que você possa imaginar, assim, que elas sofrem na alma. E isso tem trazido para mim um peso espiritual muito grande. Só que se o Senhor pediu, Ele abriu essa... Ele abriu essa página para mim, eu vou fazer. Então eu peço oração e intercessão, porque eu vou trazer. Só que daí eu preciso que todos apoiem, né? Precisamos de um telefone, porque daí eu passo o número da igreja, né? Para eles poderem me ligar. Tá? E são muitas mulheres. Hoje mesmo eu dei em particular com uma amiga minha, eu falei para ela vir, quero ver se eu trago ela até domingo. Já virou amiga, né? Porque, nossa, ela fala que eu sou o anjo negro dela, né? Que eu caí assim na vida dela, ela se apegou em mim, né? Ela fala, menina, você é meu anjo. Eu não tenho por onde, você é meu anjo negro, que você chegou, porque eu sou pretinha e ela é branquinha, né? Ela, nossa, ela se apegou em mim de uma tal forma, mas não é por mim, é pelo que eu tenho. Então, às vezes, quando vocês me veem no culto, que eu tô quieta, eu tô só um pouco, porque isso bastante. Então eu peço oração e intercessão, porque eu vou estar trazendo essas pessoas. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar pela missionária. Tudo isso eu ia falar no domingo, mas já posso orar bem. Missionária, receba. Acabou de falar que Deus quis evangelista, agora já é missionário. Daqui a pouco é pastora. E o que é isso? Fica esperto, isso vai passar missionário, você vai passar evangelista, viu? Abre os olhos. Glória. Gente, a gente não tem missionária na igreja. Aí nós temos. Nós temos missionário na igreja, que você não tem? Estou olhando para ela. Ô, glória. Olha lá, né, Tê? Amém. Glória a Deus. Eu dizer, né? Gente do céu. Amém. Estenda suas mãos. Eu não sei o que é, mas na hora do louvor, enquanto eu estava louvando, eu estava de olho fechado, eu via muros, é muralha, mas eu via caindo. Oh, glórias! Eu até peguei, eu fechei o olho, ela veio, ela me abraçou ali, e o Senhor mostrava, não sei, eu falei, Senhor, não estou entendendo esse negócio. E eu via que o muro estava de pé, e não é um muro comum, eu vejo que é um muro espiritual, né? Porque é diferente os tijolos, não tem por onde. Eu via, conforme a gente cantava, a gente louvava, esse muro ele caía. Mas ele vinha assim, ó, que ele caía assim que ele vinha ao chão. É algo que Deus está entregando, então pegue para vocês. Glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar pela evangelista. Pai, diante da tua presença, eis aqui a tua filha. Que o Senhor venha usá-la grandemente. Eu sei que as horas já se avançam, mas que o Senhor coloque ela nas tuas mãos. Senhor, eu sei que ela passou o dia preparando, meu Pai, o dia ali, Senhor, em espírito de oração, e o Senhor vai usar ela naquilo que o Senhor preparou. Eu peço que o Senhor venha, Pai amado, alcançar todas as pessoas quando ouvir essa live. Aleluia. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Não sei se é uma correção, mas se for uma correção, ajuda-nos, Senhor amado, a nos corrigir para andar para o alto. Como o Senhor disse para mim, eu corrijo, eu amo, mas eu quero o alvo, e o alvo é Cristo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eis aqui a tua filha, e ela já assume a tribuna. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa palavra em Efésios capítulo 5. Eu vou estar lendo o versículo 18 e o versículo 8. Efésios 5, 18 e 8.
Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Amém? A igreja pode se assentar? Aleluia. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho hoje sobre nós somos cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos falar um pouquinho, porque falar sobre ser cheio do Espírito Santo envolve muitas coisas, tá? Então, hoje nós vamos falar só um pouquinho, né? Porque as horas já se avançam. Vou procurar ser breve aqui nas palavras, mas sem deixar de transmitir aquilo que o Senhor pediu para que nós ouvíssemos esta noite. Amém? Então, vamos falar sobre sermos cheios do Espírito Santo. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que isso significa. O que é ser cheio do Espírito Santo? Né? No comecinho da minha conversão, eu não entendia o que era ser cheio do Espírito Santo. Então, hoje eu quero explicar um pouquinho aqui, em breves palavras, o que é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que nós precisamos saber é que todos nós, ao aceitarmos Jesus como Salvador das nossas vidas, nós já recebemos o Espírito Santo. Então, quando você abre o seu coração para o Senhor, você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você levanta a sua mão, Senhor, eu te aceito, você já recebe o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Quando há arrependimento em nós e desejo por Cristo, e nós confessamos o Senhor, o Espírito Santo ele vem, tá? Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também todos fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? A segunda coisa que nós precisamos saber é que ser cheios do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas, né? Ou língua dos anjos, como diz, né? Porque o falar em línguas é um dom de Deus, né? Então, eu lembro que no início da minha conversão, eu era muito nova, não entendia da palavra, né? Ia esporadicamente com minha mãe numa igreja evangélica, mas não tinha conhecimento, né? Eu tinha sede da palavra, mas não entendia. E naquela época, era comum falar que as pessoas que eram batizadas no Espírito Santo eram as pessoas que falavam em línguas, né? Eu acredito que até nos dias de hoje é muito comum, né? A gente ir em algumas igrejas e as pessoas falarem que as pessoas que falam em línguas são batizadas com o Espírito Santo. Porém, como eu já disse, quando a gente levanta a nossa mão, aceita Jesus, quando a gente abre o nosso coração, a gente se arrepende em verdade do Senhor, a gente já recebe o Espírito Santo, né? Então ali nós somos batizados com o Espírito Santo, ok? Só que, quando a gente recebe o dom de línguas, interessante que nem todo mundo que recebe o Espírito Santo vai falar em línguas, nem todos. Porque o Senhor ele dá dons a cada um conforme a sua vontade, conforme a necessidade da igreja. Então, assim, por mais que muitas das vezes a gente busque alguns dons, nem sempre a gente vai receber aquilo que a gente está buscando, porque o Senhor ele dá conforme a nossa capacidade e conforme a necessidade do corpo de Cristo, né? Então, o falar em línguas não é necessariamente você ser batizado com o Espírito Santo, amém? Então, eu quero esclarecer isso porque, principalmente para os nossos jovens, porque muitas das vezes a gente vai em determinados lugares e as pessoas perguntam: você é batizado com o Espírito Santo? E aí você fica na dúvida: eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Então quer dizer que eu não sou batizado? Não é isso, tá? Porque o batismo em línguas é um dom de Deus, tá? Eu não vou entrar muito na questão dos dons, né? Porque fica um assunto mais extenso. Entenderam? Amém. Entenderam, jovens? Glória a Deus. Vamos lá. Então vamos saber o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio é muito mais do que manifestação
somente de dons espirituais. É muito mais do que sentir arrepios, que também é muito, né, comum as pessoas falarem, eu sinto o Espírito Santo porque eu sinto arrepio, né? É muito mais do que isso. É uma conexão total. É uma dependência da direção de Deus. É uma conexão profunda de intimidade. É você tê-lo como seu amado e melhor amigo. Eu sempre falo que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, né? Aquele que você conversa o tempo todo, sobre todo tipo de assunto, mas aquele amigo que você respeita e honra em tudo. Atitudes, palavras, pensamentos e muito mais. É como você ter um amigo bem mais velho que você, que por mais que você tenha intimidade, você vai pensar naquilo que você vai fazer, em coisas que você vai falar para não entristecê-lo e não chateá-lo. Amém? Isso é o começo de você ser cheio do Espírito Santo. Enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor trouxe isso ao meu coração, né? Eu estava anotando algumas coisas, lendo a palavra, buscando alguns recursos aqui, né, na palavra de Deus. E eu marcando ali, né? Eu falei, nossa, mas toda vez eu falo que o Espírito Santo é nosso melhor amigo. As pessoas já devem estar cansadas de ouvir, né? A Rosana vai pregar e falar que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. E aí o Senhor trouxe ao meu coração que o Espírito Santo, ele é um amigo, como a gente tem um amigo mais velho, né? Que nem, por exemplo, eu tenho a Tere. A Tere é uma amiga, né? A gente se conhece há muitos anos, né, Tere? Mais de 20 anos que a gente se conhece. Então, assim, a gente entende que a Tere, por ser uma pessoa mais, eu não vou falar mais velha, né? Mais experiente do que eu, né? A gente tem um respeito, a gente pensa no que a gente vai falar, né? Para não entristecer, para não magoar, para não chatear essa pessoa. Assim, nós temos que ser como o Espírito Santo também, né? Ele é o nosso melhor amigo, mas nós precisamos tomar cuidado para a gente não entristecer, para a gente não magoar o Espírito Santo, né? Vamos lá. No versículo que nós lemos em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo, ele nos diz que ser cheios do Espírito Santo é uma experiência muito melhor do que a sensação de estar embriagado, de estar bêbado, né? Porque a embriaguez leva a briga, contendas, ruínas, destruições e muito mais coisas. Já o Espírito Santo, ele nos traz alegria. Ele traz a nós louvores a Deus, gratidão ao Senhor. Então, queridos, o povo lá fora, o povo do mundo, vamos dizer assim, né? Os que não conhecem o Senhor e alguns que conhecem, mas não querem compromisso com Deus, eles costumam se embriagar para se sentir felizes, para esquecer dos problemas e muito mais coisas, né? E acabam indo do mal ao pior, né? O vício da bebida, ele acaba levando a pessoa ao fundo do poço, né? Por mais que a pessoa diga que ela tem um controle, eu bebo socialmente, né? Eu tenho controle, eu sei. Não é assim, queridos. A bebida, infelizmente, ela acaba levando muitas pessoas ao fundo do poço. Muitas destruições de famílias, lares, né? Relacionamentos acontecem por causa da bebida, né? Mas o Espírito Santo não, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que o Espírito Santo é muito melhor do que essas experiências que o mundo pode nos dar. Então, nós entendemos aqui nessa palavra, que nós, sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos ter experiências com o Senhor. E experiências boas, né? Experiências de muita alegria, de louvor, de gratidão, né? O Espírito Santo, ele nos leva além das nossas condições humanas, pois ele nos dá ousadia. Então você não precisa se drogar, você não precisa beber, você não precisa usar coisas para você se estimular, para você ter ousadia, para você perder a vergonha, para você falar, para você ser descolado. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz ousadia. E isso nos faz sermos descolados, vamos dizer assim, né? Quando nós recebemos o espírito de ousadia da parte do Espírito Santo, você, por mais que você muitas das vezes tenha um pouquinho de vergonha ainda, que nem aqui no caso, gente, eu sou uma pessoa tímida. Então, quando eu assumo a tribuna, eu vejo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de falar. Eu me sinto à vontade. Aleluia! Eu fico à vontade. Não que eu não esteja nervosa, né? Eu fico um pouco nervosa, mas eu fico à vontade para falar. O Espírito Santo, ele traz isso para nós, né? Você começa
ter um gozo, né, uma satisfação em pregar a palavra, em levar o evangelho, né? Quem me conhece intimamente sabe o quanto eu gosto de falar da palavra de Deus, né? A gente tem feito os devocionais, né? E os meninos veem o quanto eu amo falar da palavra de Deus. E isso é o Espírito Santo, é a gente ser cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente vai saber falar alguma coisa da parte de Deus? Não sabe. A gente pode até tentar, né? Mas sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos. E aí, tudo bem? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderava de certos homens de Deus em algumas situações e momentos das suas vidas. Eles ganhavam força e coragem para fazer a obra de Deus. Temos o exemplo do profeta Elias, como os profetas de Baal e os profetas de Azera ou Aserá, né? Em 1 Reis 18, capítulo 18, do versículo 19 em diante. Quando eu estava preparando a palavra, o Senhor me trouxe essa questão do profeta Elias, que é uma passagem muito conhecida, né? Então aí você nem precisa abrir, tá? Se você quiser anotar para você ler depois na sua casa, tá? Então, o profeta Elias ali, ele foi tomado pelo Espírito Santo. E naquela época, não eram todos que tinham o Espírito Santo. É só aqueles a quem o Senhor determinava, né? Vou usar aquele profeta, então aquele profeta, em situações e momentos, ele era usado pelo Espírito Santo, né? Então aqui, Elias, ele, ali nessa ocasião, ele foi tomado pelo Espírito Santo. E ele fez maravilhas ali no meio daquele povo. Eram 450 profetas, mais 400 de outro Deus ali. E aqueles profetas ficaram o dia inteiro clamando, fazendo sacrifícios, ofertas, oferendas e tudo mais. E nada aconteceu. E Elias estava ali sozinho, né? Fisicamente falando, né? Ele estava sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus estava ali com ele. E ele ali orou ao Senhor e Deus derramou fogo, consumiu o holocausto. Situações que aos olhos dos homens poderiam não acontecer, era impossível. Mas Deus usou ali Elias para esse grande milagre. Amém? Então Elias ali estava tomado pelo Espírito Santo, né? Foi usado pelo Espírito Santo. Outra passagem que Deus me trouxe muito claramente ao coração foi a respeito do rei Davi. Davi, a palavra do Senhor em 1 Samuel 16, do versículo 13 ao versículo 14, ele diz que Davi, ao ser ungido pelo profeta Samuel, ali o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. E ali, enquanto a unção era derramada, o azeite era derramado sobre a cabeça do rei Davi, né, ele ungido rei ali naquele momento, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele naquele momento e automaticamente saiu da vida do rei Saul. Então, assim, queridos, o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida do rei Saul, mas Saul desobedeceu. Saul voltou-se contra Deus, né? Achando ser ali, né, dono da sua própria verdade, né? Não precisava de Deus. Como o pastor disse, né? O cara, né? Então, automaticamente, quando Davi foi ungido, o Espírito Santo de Deus saiu do rei Saul e se apoderou do rei Davi. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele usava as pessoas determinadas. Não é como nos dias de hoje, tá? Vamos lá. Vocês entenderam até aí? Glória a Deus. Isso no Antigo Testamento, tá? O primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo é crer. A fé é a ferramenta fundamental para nós sermos cheios do Espírito Santo, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não buscamos santidade. Sem fé nós não conhecemos a palavra, não nos alimentamos dela, não nos fortificamos. Então, sem fé não tem como seguir o caminho da verdade, né? Então, sem a fé nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, a fé é a ferramenta fundamental, tá? Depois da fé, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós primeiro temos fé para sermos cheios do Espírito Santo e depois nós devemos buscar a Deus, né? Clamar ao Senhor. O Senhor ouve as nossas orações e nós somos cheios do Espírito Santo. Então é um processo, tá? É um processo. Não é de uma hora para outra, né? Mas
mas é um processo. Amém? Amém. Os discípulos foram usados pelo Espírito Santo em várias ocasiões, mas só mergulharam mais fundo no dia de Pentecostes, ao qual a manifestação não foi apenas para alguns, mas para todos os que estavam na casa. Nós sabemos que o Senhor, Ele distribuiu, né, Ele estando aqui na terra, Ele distribuiu os discípulos para saírem de 2 em 2, né? Até então, os milagres, as maravilhas eram feitas por quem? Amém? Estão comigo, igreja? Amém. Até então, até este momento, as manifestações do Espírito Santo só eram através de Jesus. Os discípulos não faziam, eles estavam aprendendo, certo? Eles estavam aprendendo. Mas quando o Senhor falou, agora vocês vão sair de 2 em 2 e vão aí para todas as regiões para levar a minha palavra. Glória a Deus. E ali o Senhor falou que eles poderiam fazer os milagres. Então ali o Espírito Santo agiu sobre a vida dos discípulos, né? De 2 em 2 em várias regiões. Aleluia. Mas quando chega no dia de Pentecostes, era uma promessa do Senhor que eles deviam aguardar que o Espírito Santo de Deus ele viria sobre todos, não apenas alguns determinados, né? Em situações, momentos, mas o Espírito Santo estaria sobre todos, né? E chega o dia de Pentecostes e eles estão todos reunidos no mesmo lugar, clamando a Deus, buscando a Deus, né? Ali, e o Senhor ali traz aquela manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo enche toda a casa e todos os que ali estavam, né? Nós podemos conferir isso em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, tá? Se você quiser anotar. Amém? Então, queridos, essa manifestação do Espírito Santo de Deus aconteceu ali no dia de Pentecostes, e de lá para cá nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E isso não é privilégio de algumas pessoas, mas de todos aqueles que buscam em espírito e verdade. Todos aqueles que querem, que desejam, que clamam ao Senhor, o Senhor ele enche cada um dos seus. Então, ao ser cheio, você verá que haverá em você grande alegria. Tá? Atos 13, 52, ele vai dizer que quando nós temos o Espírito Santo, nós temos grande alegria. Amém? Coragem. Você vai perceber que você vai se tornar um pouco mais corajoso, né? Não a coragem que vem de nós mesmos, mas a coragem que vem do próprio Senhor para nós, né? Nós vamos perder a vergonha, o medo de fazer a obra de Deus e nós vamos nos dispor. Amém? Vamos ver sobre a coragem em Atos 4, versículo 31. Sobre a coragem. Ficamos com a fé mais forte, mais confiantes em Deus, né? Atos 11, versículo 24, ali está falando sobre Barnabé, quando ele é designado para ir em Antioquia, e ali as pessoas veem Barnabé cheios do Espírito Santo, né, com coragem, intrepidez, e ali as pessoas reconhecem que ele era cheio do Espírito Santo. Nós vamos perceber também que nós recebemos capacitação do Espírito. Receber ajuda para crescer espiritualmente, né? Atos 1:8 vai dizer sobre isso. Amém? Glória a Deus. Você perceberá também que o Espírito Santo, ele intercederá por você. Romanos 8:26, né? A palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos também perceber que ele vai nos consolar. João 14:16, o Senhor diz que ele enviaria um consolador. Ele nos ajudará a nos santificar. 2 Tessalonicenses 2:13 vai falar sobre isso. Ele nos guiará. Aleluia. Gálatas 5:18. Ele distribuirá dons para serem usados no reino, né? Como eu falei lá no comecinho, né? Ele distribui dons aos seus conforme a sua vontade. 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao versículo 11 vai falar sobre os dons. Amém? Tudo isso para nós sermos cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver que em todo o tempo da nossa vida o Espírito Santo estará conosco. Ele vai nos guiar,
Ele vai nos consolar, vai nos santificar, Ele vai dar-nos dons, Ele vai nos encher cada dia mais. Quanto mais a gente buscar o Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo nós vamos ser. Aleluia. Quanto mais nós dedicamos tempo, atenção e amor às coisas de Deus, Ele aprofunda o relacionamento conosco e assim vamos nos enchendo dele cada dia mais. Se você ainda não se sente cheio do Espírito Santo, não se desanime. Procure buscar mais a Ele, mais a face dele. Dedique mais tempo, dedique mais atenção e amor. E assim Ele concederá a você essa unção. E você passará a desfrutar das experiências mais lindas e profundas da sua vida com o Espírito Santo. Então continue buscando e você verá que você será cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: busque e você será cheio. Busque e você será cheio. Amém? Busque e você será cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Não é tarde para nós buscarmos. Até que Jesus volte, nós temos a oportunidade de buscar e ser cheios do Espírito Santo. Amém? Adultos, a você, jovens, crianças, o Espírito Santo de Deus, Ele nos usa como Ele quer. Basta apenas a gente se dispor. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer nesta noite. Espero que vocês tenham entendido, que vocês saiam deste lugar cheios, cheios e cheios. Amém? Aplauda o Senhor. Como é gostoso buscar o Espírito Santo, né? Como é gostoso ouvir falar dele, né? Para de você sentir. Eu vou erguer um pouquinho esse musical de fundo, nós vamos buscar por 3 minutos. Eu quero que cada um feche seus olhos e busque o Espírito Santo. Por 3 minutos apenas. Feche os olhos. Não quero ver ninguém de olho aberto. Eu quero que busque. Vocês imaginem como é o Espírito Santo dentro de cada um. Faça um pedido especial. Eu quero ver todo mundo de olho fechado buscando. Amém?
fazendo um pedido, buscando o Teu Santo Espírito, Pai, em Espírito, com os olhos fechados, Senhor. Cada um aqui se encontra na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, Pai. Buscando, Pai, o arrependimento em Ti, Senhor, para que nossas vidas possam ser mudadas, meu Pai. Muda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Oh, Pai, toma conta, Senhor, de nossas vidas. Pega tudo que está errado, meu Pai, e conserta. Pega tudo que está quebrado, Senhor. Faça-nos vaso novo, Senhor. Toca-nos, Senhor. Muda. Que nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos do Teu perdão. Porque sem Ti, Papai, nada podemos fazer. E nada podemos, Pai, conquistar sem Ti, Senhor. Aqui nós estamos agora, Senhor, buscando o Senhor. Toca, Pai. Faça-nos, Senhor, tudo que o Senhor tem que fazer em nossas vidas. Estamos lutando para que todas as Suas promessas se cumpram em nossas vidas. Nossas famílias, entes queridos. E assim vai por diante, meu Pai. Pode tocar, Papai. Pode curar, Papai. Pode libertar, Papai. Pode transformar, Papai. Nos fortalece, Senhor. Nos dê condições, Papai, para que o Seu nome seja glorificado nos quatro cantos deste mundo, Senhor. É a nossa vontade, Senhor. Por isso que estamos aqui agora clamando a Ti, Senhor. Buscando o Senhor em espírito e em verdade, Papai. Que esta palavra essa noite, Senhor, este culto essa noite, Papai, estes louvores essa noite, Papai, chegue diretamente a Ti, Senhor. Que o Senhor nesse momento desça aqui. Toca, Pai, em cada vida aqui que se encontra, que busca o arrependimento, que busca a sua cura, que busca a sua libertação. Mas uma coisa eles não querem perder, Senhor, o Teu Santo Espírito. Oh, Papai, como foi bom Te conhecer. Pena que foi tarde, mas agora nós não largamos mais de Ti. Nós não nos separamos mais do Senhor, porque o Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso respirar. O Senhor é o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor é a nossa vida. Te agradecemos, Pai, por ter nos resgatado, Senhor, no tempo que o Senhor quis. Porque nós temos que estar preparados, Senhor, para quando entrarmos na Tua presença, Senhor, você fazer a Tua vontade e não mais a do mundo. Pai, obrigado. Gratidão a Ti. Perante todos que estão aqui, eu Te digo obrigado. Que o Senhor abençoe o nosso final de semana. Nos leve de volta para casa, em segurança, debaixo do Teu Santo Espírito, debaixo do Teu Santo manto, debaixo das Tuas asas. E que o Teu Santo Espírito Santo nos conduza com tranquilidade, com amor, com paz. Oh, Papai, leva-nos de volta para o nosso lar. Cada um aqui, com seus anjos tomando conta, protegendo dos acidentes, dos assaltos. E quando chegarmos no portão, os anjos do Senhor abram nossos portões. E ali, Senhor, descansaremos no Teu colo, para que o amanhã, que já pertence a Ti, Senhor, seja satisfatório para todos. Obrigado. Nós te agradecemos desde agora e para sempre. No nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Não dá vontade de parar mais. Eu vou liberar vocês que eu vou passar a noite orando, tá? Eu vou entrar às 6. Gente, obrigado mais uma vez. Espero que a palavra tenha sido satisfatória.
Quero mais. Quero mais. Eu estou tão cansado hoje. Hoje eu fui ali das bombas brujas, que tem a lona. Eu estou arrebentado, mas eu quero mais. Por isso que eu digo, nunca saio do primeiro amor. Nunca saio. Dói quando vejo um irmão caído na fé, fraco na fé. Independentemente dos problemas, gente. Foram erros nossos que nós pegamos para nossas próprias mãos. São coisas que nós temos que tirar de nós e entregar na mão do Senhor. E começar a fazer a coisa certa em todas as nossas áreas. Façam isso. E deixe o Espírito Santo conduzir vocês. Amém? Amém. Levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Espírito Santo nos conduza com segurança, com paz, com harmonia, principalmente, Pai, os casais. Totalmente Espírito Santo em comunhão. Totalmente Espírito Santo nas tuas mãos. Pai, cuida dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos anciões. Cuida, Pai, de cada um nesta noite. Tome posse, Pai, em nossas vidas. Visita nosso coração, visita nossa mente, visita, Papai, tudo de nós. Que sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer. Por isso levante e clame, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo em você. Aleluia. Obrigado por essa noite na tua santa e sagrada presença. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra. Obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes conosco, Senhor. Participando junto de Ti, Papai. Toma a frente de nossas vidas agora. Nos colocamos nas Tuas mãos e confiamos em Ti, Espírito Santo. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, e que o Espírito Santo nos conduza de volta para casa com toda a segurança. E todo o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus.